A votação presidencial na Abcásia foi considerada uma farsa e uma violação da soberania nacional da Geórgia pela minha convidada, a presidente Salomé Zurabishvili. Muito obrigada por estar connosco na Euronews. A Abcásia é um tema controverso no seu país, uma região separatista. É um território ocupado. É reconhecido internacionalmente como parte da Geórgia, mas há certos países, como a Venezuela, a Nicarágua, mas também a Síria e, claro, a Rússia, que a veem como um Estado independente. Esta é evidentemente uma questão. Esta região e a Ossétia do Sul são questões centrais nas vossas relações com um vizinho muito poderoso, a Rússia. Já passaram mais de 10 anos desde que a guerra entre os dois países, uma guerra breve mas dispendiosa. Pode falar-nos sobre estas eleições e a forma como lida com estas duas regiões controversas? Esta suposta eleição, já que não reconhecemos as eleições que acontecem hoje nestas condições. Mas estou convencida de que muito em breve haverá eleições em todo o território da Geórgia, nas quais os nossos cidadãos que vivem na Abcásia, poderão participar de uma forma muito mais livre para determinarem o futuro da sua região dentro da Geórgia. Uma vez disse que era uma tragédia nacional, que ainda vivem, o facto destas duas regiões serem separatistas. É isto que me parece muito interessante e que deve ser sublinhado. É uma tragédia humana para as pessoas que ali vivem, porque não lhes é permitido ter acesso à sua língua, a sua identidade está realmente ameaçada porque existe uma política de russificação. É uma situação muito difícil também para as pessoas que vivem na região. Há casos de rapto, é uma situação muito tensa. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que é importante, a Geórgia conseguiu continuar o seu caminho em direção à Europa, o seu desenvolvimento económico, o seu desenvolvimento democrático. E penso que se o objetivo, e penso que foi esse o objetivo desta guerra e depois da ocupação, foi impedir a Geórgia de avançar nessa direção, a direção ocidental que escolheu, então fomos nós que vencemos. Quero falar-lhe sobre a Europa, mas quero perguntar-lhe primeiro até que ponto é complicado liderar um país relativamente pequeno quando se tem um vizinho com ambições tão grandes. Já conheceu o presidente russo, Vladimir Putin? Está em contacto com ele? Como sabem, não temos relações diplomáticas desde a guerra, por causa da guerra e dos territórios ocupados. Já disse muitas vezes que para termos alguma forma de contacto precisaríamos ter um sinal claro de que há uma mudança de atitude da Rússia para com o pequeno vizinho que somos e o reconhecimento de que a relação com o vizinho não pode acontecer de uma forma agressiva. Portanto, quando virmos sinais claros nesse sentido, estou certa de que estaremos prontos no futuro para esse diálogo. Neste momento é difícil ser presidente de um país como este. É um país que tem 27 séculos de experiência de resistir a todo o tipo de impérios, a quase todos eles. De ter partes do seu território em diferentes momentos da história ocupadas por diferentes impérios. Sobrevivemos a tudo isso e por isso estou certa de que vamos sobreviver. Estou certa de que vamos continuar a avançar na direção da Europa e para pertencermos à Europa e já percorremos um longo caminho. Um aspecto que para mim é muito importante é que há 15 anos ninguém teria previsto, em primeiro lugar, que a Geórgia faria parte da política de vizinhança e, em segundo, que seria um parceiro da União Europeia. Ninguém teria previsto que nos tornaríamos um país associado, que teríamos facilidades em matéria de vistos
um regime de livre comércio, tudo isso. Toda a gente diria que era impossível, mas foi possível. E é isso que torna a presidência deste país um desafio, mas muito otimista. Disse que a sua eleição significa que a Geórgia quer avançar para a Europa. A senhora é europeia, nasceu e cresceu em Paris. Cerca de 80% dos georgianos, segundo as últimas sondagens, querem entrar na União Europeia, na era do Brexit. Como se explica esta ambição? Aqui na Europa debatemos este divórcio muito controverso. Porque é que a Geórgia quer fazer parte do bloco? Em primeiro lugar, devo dizer e sublinhar que não fui eleita por colocaram de parte o facto de ser francesa no passado e de ser europeia. Fui eleita por causa disso. E é algo profundamente enraizado na mentalidade georgiana. Os georgianos sentem que são europeus. Não é algo que ambicionem. Eles são europeus. Estão muito otimistas porque pensam que a atração pela Europa não tem alternativa. E isto é algo que, por vezes, os europeus não compreendem. Mas estou a dizer aos europeus, se quiserem imaginar o que seria se a Europa deixasse de existir e voltássemos ao passado, perceberiam certamente que seria um pesadelo. Portanto, a Europa é uma construção muito importante, uma construção muito bem-sucedida, mesmo que tenha tempos de crise. Penso que um princípio muito interessante é que todos os progressos da Europa foram feitos por causa da crise. Mais uma vez, não apesar da crise, mas por causa da crise e em resultado da crise. Penso que o Brexit é certamente um grande desafio, mas acredito que dará lugar a novas oportunidades, a uma nova obrigação da Europa para se reformar a si própria. Como sou otimista, estou certa de que abrirá novas portas para nós. E é um tema que observa de perto? De muito perto. O Brexit e os movimentos na Europa, as crises e também as oportunidades, a Geórgia acompanha a situação, a União Europeia continua a ser um objetivo? Temos de continuar o caminho que descrevi até agora e vamos continuar esse caminho para alcançarmos progressos muito claros em direção à Europa e para fazermos parte da Europa. Temos de saber exatamente onde nos colocamos no novo contexto europeu. Temos de conhecer muito bem o novo contexto e ser, ao mesmo tempo, muito realistas e muito ambiciosos. Presidente Salomé Zurabishvili, muito obrigada por falar connosco no Global Conversation da Euronews.